Hello Red Lions, one more time here. Bem-vindos novamente. Meu nome é Eleazar Villavicencio, diretor de marketing do Boston City FC Brasil. Mais uma vez aqui na Lions Talks para falar com um craque, um grande conhecedor do futebol, professor Sérgio Baresi. Professor Sérgio Baresi já foi técnico do São Paulo, jogador do São Paulo, já trabalhou em outros continentes e traz para nós hoje os segredos para os grandes atletas poderem alcançar os mais altos níveis. Entre os seus formandos, ninguém menor que Casemiro, jogador hoje do Real Madrid, e ele vai trazer os segredos de como você também pode alcançar isso. Fica com a gente, assiste e nós vamos falando, Red Lions! Boa noite, professor. Boa noite, professor, tudo bem? Prazer enorme retomar contato contigo, fazia já um tempo que nós não conversávamos, né? E para mim sempre um privilégio poder compartilhar as nossas experiências. Muito bom, professor. Contar um pouquinho que quem nos está vendo são os atletas da nossa categoria de base, sub-15, 17, 20, alguns também que jogam de vez em quando no profissional. Temos espectadores de outros países também que têm acompanhado nossas lives e as comissões técnicas que acabam interagindo conosco e também trazendo um pouquinho aí dessa curiosidade típica de todo treinador. É com eles que a gente vai falar hoje com a sua presença aqui. Legal, para mim será uma oportunidade bastante, com certeza, proveitosa, e aproveito para parabenizar o seu presidente, a toda a diretoria, por essa iniciativa maravilhosa. Só pontuando que não são só os atletas do Boston, como outros, né? Por exemplo, os atletas do Guarani também têm acompanhado muito, e isso tem sido um diferencial enorme de vocês. Né? Eu acho que a grande sacada de vocês, nesse momento, infelizmente com essa pandemia, foi fazer essas lives voltado para o lado intelectual do atleta, da formação do atleta. Isso é muito importante. Então, gostaria de deixar aqui meus parabéns. Muito obrigado, professor. Essa formação intelectual dos nossos atletas é um princípio que o Boston tem desde sua criação, é um princípio que as comissões técnicas e os diretores vêm trazendo, porque é uma necessidade. O atleta hoje ele tem que ser intelectualmente capaz de entender, dialogar, analisar, criticar, se esforçar, entender toda a situação para a partir daí se desenvolver. É um futebol um pouco diferente, não sei o que você acha de outros tempos nesse sentido ou não? Você acha que é mais ou menos similar nesse aspecto? Olha, eu trabalhei desde na minha época de formação, eu trabalhei com muitos técnicos muito bons e muitos profissionais muito bons e diretorias muito boas, né? Eu fui formado no São Paulo Futebol Clube e o São Paulo sempre foi uma referência em formação, né? Desde a minha época e épocas atrás também, né? Tanto é que é o clube que mais revela jogadores, não só talentosos dentro de campo, mas atletas que são diferentes no nível intelectuais, né? Isso é importante. E a gente vê hoje o Boston nesse caminho, puxa vida, a gente fica muito feliz e torce para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, para vocês potencializar isso aí, para que daqui a pouco eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos. Muito obrigado. E São Paulo sendo uma referência onde você se formou, se tinha essa mentalidade, indica que a gente está num bom caminho. Muito obrigado também aos atletas do Guarani por terem visto as outras lives e estarem participando hoje também. Um grande privilégio tê-los por aqui e parabéns a vocês pelo treinador que vocês têm na Sub-20, que realmente está dentro do grupo diferente dos professores e técnicos atuais. Professor, o Instagram é meio cruel com a gente, é quase que um diretor de canal de televisão, ele chega e corta com uma hora de maneira muito radical. Queria começar com algumas perguntas, principalmente para que a gente possa conhecer um pouquinho esse lado do treinador mais emocional, mais vivencial. O que foi determinante para você falar, eu quero ser jogador de futebol, eu vou ser um atleta de futebol? Se bem que toda a euforia social, toda a euforia, o gosto pelo esporte, teve algo determinante na sua carreira para você falar, eu quero ser jogador de futebol? Olha, eu nasci no ano de 1973 e eu lembro bem da seleção de 1982, dirigida por nosso saudoso Tele Santana, e que tinha um esquadrão magnífico, né, do qual serve de referência para mim até hoje. Então eu diria que, na minha época, nós tínhamos inúmeras referências, e essas referências eram tão gritantes
era de um futebol bonito, alegre, jogado, com uma imprevisibilidade tão grande que isso me cativou desde essa época. E aí o que me levou foi as brincadeiras de rua, porque na minha época nós vivemos, você também viveu um pouco dessa época, nós brincávamos de joguinhos reduzidos, a rua era nosso quintal, então nós tínhamos espaço para desfrutar. E aí isso potencializou mais ainda o meu início, né, de vínculo com o futebol. Perfeito, perfeito. Essa interação, né? Essa dinâmica do dia a dia era muito legal, a rua de cima contra a rua de baixo, no meio da rua. Exatamente. Eram jogos bem divertidos, né? E dentro da sua carreira, a gente sabe também, e se os seus atletas não sabem, por favor, pesquisem, é uma carreira fantástica, e daqui a pouco a gente vai entrar em temas até mais profundos. Caminhar nessa carreira de jogador de futebol que parece fácil, mas não é. Então a gente sempre começa perguntando do antes e agora vai para o final. Então quando você parou de jogar, aí houve uma lesão também no meio, você pode contar um pouquinho mais, você pensou em deixar o futebol para fazer outra coisa ou você sempre quis caminhar, fui jogador, agora eu quero ser técnico e não penso em nada mais? Sempre tive essa visão. Por que eu tive sempre essa visão? Porque na minha carreira futebolística, eu sofri muito com lesões. Eu peguei muitos treinadores bons, muitos preparadores físicos de excelência, mas muito ruins também, que assim como eu, encurtaram muito a minha carreira também, devido a essas lesões. Então, a minha meta era, quando eu estivesse próximo de encerrar a carreira, eu já iria fazer a faculdade de Educação Física. Então, eu comecei a fazer o curso de Educação Física, eu finalizei o curso de Educação Física. Nesse meio tempo, eu sofri uma lesão no tornozelo, eu estava com um contrato ainda com o Esporte Clube Santo André, o qual me oportunizou a possibilidade de ser treinador do profissional como assistente técnico, e aí, na época, era o Luiz Carlos Ferreira, depois veio o Chamusca, depois assumiu o Sérgio Soares, então, eu tive ali como um assistente técnico. E nessa sequência, eu já tinha terminado a faculdade de Educação Física, já tinha feito a pós de treinamento desportivo e a pós de psicologia esportiva para o futebol. Porque eu queria entender esse ciclo, né? Como que eu poderia me encaixar dentro desse ciclo sendo membro da comissão técnica. Então eu tive esse tempo, eu considerei na época um tempo como respiro e totalmente de adaptação, porque eu não sofria cobrança. Então eu era assistente do clube e eu não queria isso para mim. Eu já detectei rápido que eu não queria isso para mim. Então eu cheguei para o presidente e falei assim: presidente, eu quero ser treinador, eu não quero ser assistente. Aí o presidente falou assim: então tá bom. Surgiu uma oportunidade, vai surgir uma oportunidade na categoria infantil, vou deslocar para lá, mas eu quero você acompanhando o trabalho aqui. O presidente na época do Santo André era o saudoso Jairo Livoles, né? Entendia muito de futebol, e foi onde eu comecei a minha carreira como técnico. Mas por quê? Porque como eu sofri muito com lesões, muitos traumas, 4 cirurgias, a minha ideia era fazer com que os treinamentos fossem voltados desde o início sempre com a bola. Porque eu não entendia como que a gente treinava tanto físico, subia muito escadaria de estádios, e eu achava um absurdo como atleta, e depois a minha ideia sempre foi procurar as informações, colher as informações para que quando a oportunidade chegasse, eu estivesse preparado, né? Então foi isso, essa jornada, mais ou menos foi assim. Perfeito, perfeito. Esses estudos que você fez foi durante a sua carreira? Foi sendo jogador ou foi já como auxiliar técnico, professor? Já foi como jogador. No final da minha carreira, eu vim para o Santo André, na época, e aí eu já estava começando o curso, eu já tinha começado a cursar o curso de Educação Física, e faltava 2 anos.
E aí eu retomei e foi onde eu consegui completar, porque eu fiz aqui na Fefisa, né, então era uma referência na época, né? E aí a gente, graças a Deus, eu tive o privilégio de acabar a faculdade ainda exercitando a minha atividade profissional. Muito interessante isso, professor, porque significa que o atleta ou o treinador não tem desculpa para não estudar. Ou seja, é possível fazer as duas coisas simultaneamente. É possível você estar jogando bola, você estar treinando uma equipe e se aperfeiçoar nos estudos. E isso também, em algumas conversas passadas, nós víamos a importância disso é tremenda, porque a carreira do atleta é curta, ela é muito pequena, né? Ela é muito rápida. Então, qualquer coisa que se faça para se preparar para o pós-carreira é muito importante. No seu caso, já prevendo essa antecipação pelas lesões, mas talvez alguém que não tenha muito essa preocupação, mesmo assim vai terminar a carreira cedo, né? Uma carreira que acaba com 35 anos, 40 como máximo ali. Então, não há desculpa para estudar e poder desenvolver também como atleta e como jogador, ou como técnico, né? Você foi muito importante na formação de atletas do São Paulo, que você começou lá a sua carreira como jogador, depois você voltou para lá como treinador, e uma das coisas que nós notamos dentro da sua história é como você promoveu atletas da base para o profissional. Entre eles temos dois grandes exemplos, que é o Casemiro, um dos maiores volantes que a gente tem na atualidade, e também do Lucas Moura. São duas referências que saíram das suas mãos. Como é que se sente poder ser a pessoa que faz essa transição, que acompanha esse trabalho dos jovens que saem da base e vão até o profissional? Essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque o São Paulo, na época, ele tinha um processo muito interessante, que depois de alguns anos eu fui ver no Milan, estagiei no Milan, eu fui ver isso lá. Lá no Milan, os treinadores, eles deixam um ciclo de 2 anos, para que os treinadores se formem em todas as categorias e vivenciem todas as categorias. No São Paulo nós tínhamos isso, só que de uma forma diferente. Quando eu cheguei ao São Paulo, o São Paulo me contratou para ficar, eu estava no profissional do São Caetano na época, e o São Paulo me contratou para ficar no Sub-13. E aí o saudoso Geraldo Oliveira falou assim para mim, ó, fica calmo que você vai ter essa oportunidade, aproveita a chance aqui com a gente e dá sequência no seu trabalho. Então eu fiquei mais ou menos durante 3 anos ali no Sub-13 de São Paulo e trabalhei com o seu Silva, que é uma referência gigantesca para mim, o irmão dele, o Zé Silva, o professor Toninho, e outros profissionais, o professor Rodrigo Pignatari, que fez a live aqui com vocês, aqui, que foi fantástica a live dele, um baita do profissional, né? Então foi uma experiência muito grande. E nós fizemos a captação lá do Casemiro, lá no Sub-13, e do Lucas Moura um pouquinho mais para frente. E de outros tantos, né? Se a gente for enumerar aqui para vocês, a gente vai passar aqui muito tempo. Em específico do Lucas e do Casemiro, eu fui reencontrá-los eles depois no título da Copa São Paulo e depois, obviamente, no profissional, quando o Ricardo Gomes teve que sair. E na época, quando o Ricardo Gomes saiu, o Dr. Juvenal, ele falou assim, ó, vou te subir, a sua grande missão aqui será sustentar os meninos. Veja quem tem condição e suba quem você quiser subir, que você acha que tem condição de São Paulo. De imediato eu já falei para ele, olha, Casemiro e Lucas são nomes que têm que ser firmados aqui no profissional. Depois eu levei o Richard, que era um grande goleiro, né, que hoje está no Ceará, Bruno Vini, que está na Arábia, e outros tantos que estão jogando por mundo afora, né? Especialmente esses dois atletas, o Lucas e o Casemiro, teve um gosto especial. Por quê? Porque potencializou todo o trabalho da base do São Paulo, que na época estava sendo muito questionado, porque era um clube que sempre investiu pesado e tinha poucos recursos em vendas, em números de vendas. E com a venda do Lucas e do Casemiro, especialmente do Lucas, ficou provado que o investimento do São Paulo nas categorias de base sempre foi muito bem feito. Para mim teve um gosto especial, por quê? Porque eu tive a oportunidade de treiná-los lá no Sub-13, depois no Sub-20, e lançá-los no profissional e firmá-los
eles dentro da equipe, né? Então isso foi o nosso grande diferencial na época. E claro, graças a Deus os resultados veio, né? E nisso o Paulo não tinha uma multa rescisória lá que o São Paulo não queria pagar e a gente foi ganhando, foi estendendo o tempo e depois o Paulo veio e assumiu. Mas essa emoção de você de colocar um atleta teu que trabalhou com você na base e está representando muitos treinadores, como esses que citei e outros que estão lá até hoje, caso do Bisoli, isso potencializou de uma forma muito benéfica todo o trabalho, né? Então eu fui muito feliz por causa disso, né? E isso me rendeu, né, grandes frutos até hoje, né? Por exemplo, todas as finais que o Casemiro chega na Champions League, o Casemiro me liga, Baresi, vem. E eu assisti as duas últimas finais de Champions League por eu ter contribuído com ele e por ele achar também que eu ajudei na carreira dele, né? Então, esses laços, eles acabam se edificando de uma forma duradoura, né? Porque você trabalha nós que somos treinadores formadores, nós sempre trabalhamos com a ideia de formar o futebolista de uma forma completa, tanto no nível técnico, tático, físico e principalmente no nível intelectual, né? Que essa faz uma diferença grande nas maiores decisões de competições de um nível tão grande como eles chegaram. Eu sempre faço enlaces, tá? Entre o que a gente já falou com o que a gente está falando, para mostrar para os atletas como tudo vai se encaixando. O exemplo que você dá do Casemiro te ligar e te convidar para as finais, isso reforça que um atleta, quando é sincero, quando ele é grato, quando ele é humilde, ele vai reconhecer o clube formador, vai reconhecer as pessoas que estão próximas a ele, e ele não vai reconhecer porque ele deu certo. Ele dá certo porque ele sempre agiu assim. Então, isso os atletas têm que entender. A gratidão, ela não vem depois do sucesso. Isso é um fato, digamos que é uma consequência natural. Mas o sucesso, sim, vem por atitudes dessa, de sempre reconhecer quem é o treinador, o clube, o formador. Então é muito legal ouvir essa experiência, professor. E dentro de tudo isso, nós também sabemos que o trabalho nunca é individual, sempre é uma equipe por detrás que vai ajudando e complementando tudo isso. Para você, qual que é o departamento mais importante, ou talvez o departamento que mais ajuda o atleta na retaguarda dele? Olha, eu penso o futebol como todos os departamentos conectados, né? E todos os departamentos têm as suas importâncias. Eu, particularmente, tenho duas afinidades. A primeira, com o departamento de análise de desempenho da performance técnica e tática, voltada para a parte técnica e tática. Por quê? Porque isso potencializa o acerto de contratações e minimiza o erro. Porque quando o clube faz uma contratação, seja pela base ou profissional, ele está investindo. E aí isso potencializa o acerto ou o erro. E eu acho que esse departamento potencializa muito o acerto, muito mais acerto do que erro. Então, eu gosto muito do departamento de análise de desempenho por esse motivo. O outro que eu gosto muito, que faz parte da minha formação também, é o setor de psicologia, né? Porque nós como treinadores e como formadores, nós olhamos muito o lado comportamental do atleta, né? E isso é algo que eu analiso muito. E aí, o que eu penso dentro dessa análise comportamental, que a gente não pode fazer essas coisas sozinhas, que a gente tem que ter essas pessoas que ajudam a delinear pequenas falhas de conduta, seja do lado técnico, do lado tático e principalmente do lado emocional. O lado emocional está ligado diretamente com o setor de psicologia, né? Então eu tenho uma grande afinidade com esse setor, porque me ajuda a detectar esse lado comportamental do atleta a fim de potencializá-lo para a vida como homem, né? Eu acho isso muito legal. Perfeito. Para os atletas saberem, a gente sabe um pouquinho pela vivência no futebol, mas quando vem de vocês que têm mais experiência, é mais gostoso ouvir.
Como é que se relacionam os departamentos quando envolvem um atleta? Até para eles saberem, porque às vezes eles vêm essas reuniões que vai lá, a comissão técnica tem que se juntar, a diretoria quer falar com eles, porque às vezes eles não sabem como isso acontece lá dentro, professor. Essa pergunta nem estava no nosso script, mas eu coloco ela aqui. Como é que é avaliado cada atleta nessas reuniões internas do clube? Eu acho que isso seria muito interessante para os atletas saberem como é conversado isso. É muito, assim, muito individual, né? Por exemplo, o departamento de psicologia do clube, ele faz as intervenções individuais e coletivas. As individuais, normalmente, ele monta um cronograma, e dentro desse cronograma nos dá uma média final daquela situação, daquela competição, como que ele estava e como que ele se tornou no final, algumas variáveis aí que a gente tem, que a gente pode complementar dentro de campo, para que fora de campo isso seja potencializado. A forma coletiva, por exemplo, essas intervenções coletivas feita em e aí é feito dinâmicas, né? Dinâmicas onde os atletas participam diretamente, onde eles expõem as suas opiniões, as suas visões, e também tentam construir algo, né? Pensando em uma final de competição, pensando em ser promovido para o profissional, porque tudo isso está conectado, ligado ao trabalho. E estando ligado ao trabalho, os atletas sonham com uma oportunidade, claramente, de jogar um dia na equipe profissional. Então, basicamente, esse departamento específico funciona nesse formato, né? E claro que tem essas variações de clubes para clubes. Por exemplo, no Guarani, onde nós estamos, nós não temos esse profissional ainda, né? E em breve nós vamos ter. E eu diria que é de suma importância aí para a formação do atleta também. Perfeito, perfeito. Então, atletas, vocês sabem, vocês são comentados entre a comissão técnica, vocês são comentados entre os departamentos, não a modo de, o que ele está fazendo, senão que a modo de como melhorar essa característica, esse aspecto, seja competitivo, seja social, da interação entre você e seus colegas, tudo isso é comentado com as comissões técnicas, um por um. Além de visualizar toda a equipe, um por um dos atletas são analisados de forma específica para ver qual é o momento certo, qual que é o momento em que você está, e vocês podem ver, parece que está falando de São Paulo, de Guarani, nós estamos falando do Boston City, trabalhando sempre nesse mesmo formato. Isso é muito interessante. Professor, em todas as lives convidamos, ou na maioria delas, algum treinador do Boston para que possa interagir com vocês. Eu preciso te desconectar um minuto para colocar o professor que vai participar hoje e já te trago de volta para você responder a pergunta dele, ok? Legal. Só. Boa noite, Eliazar. Perfeita. Boa noite, professor. Bem, bom te ver. Muito bom. Nosso entrado parece que caiu e retornou. Agora está perfeito. Maravilha, é uma satisfação estar falando com vocês. Obrigado pelo convite, poder estar participando. Agradecer ao professor Sérgio Baresi pela oportunidade de compartilhar sua experiência na live do Boston City conosco. Eu sou o Elmo Moura, treinador do Sub-20, e gostaria de fazer uma pergunta para o Sérgio Baresi. Sérgio, nós sabemos que você, com a sua experiência de atleta e treinador, teve a oportunidade de ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós gostaríamos que você compartilhasse conosco qual o momento mais legal, a sensação, a diferença de ser campeão de uma grande competição como treinador e também como atleta. E desde já deixo o meu abraço aqui de toda a comissão técnica, de ambas as categorias do Boston City e dos atletas, por você estar tendo esse momento conosco. Muito obrigado, professor. Ele está ouvindo, ele já vai responder para você. Um grande abraço para você e sua família. Vou colocar ele para responder. Tchau, professor. Obrigado, professor. Ouviu a pergunta do professor Elmo? Ouvi. Uma pergunta bem interessante. Agradecer ao professor Elmo também por essa participação. Respondendo a pergunta, eu vejo, analisando hoje, né, eu vejo da seguinte forma, né? Quando atleta,
por exemplo, naquele momento ali, que nós nos tornamos campeões, eu pensava no seguinte, na possibilidade de jogar no profissional. Eu achava que aquela conquista iria beneficiar de alguma forma para jogar no profissional. Então, enquanto que na conquista como técnico, já mais experiente, eu já filtrava mais as sensações, essas sensações que nos levam ao êxtase, né? E só para frisar que todas as conquistas são importantes, né? Cada uma tem a importância única, né? Das conquistas, né? E como técnico, eu achava também que por ter sido campeão, que isso poderia me potencializar uma oportunidade na equipe profissional. Então, as duas diferenças me levavam para o mesmo caminho, que no final acabou levando. Então, essa esperança que você tinha realmente se concretizou. Você acha que ser campeão de um campeonato, como técnico, como treinador, te dá a possibilidade de alcançar novos desafios maiores? Eu pensava assim, na época que eu tive essa conquista como atleta, eu pensei na possibilidade de jogar na equipe profissional, depois como consequência isso aconteceu, e também como treinador do Sub-20 do São Paulo, na época quando a gente foi campeão e na sequência tive essa possibilidade, foi esse pensamento que eu tive na época, assim, buscando aqui na memória, né? E que também, no meu caso, se concretizou. Então, eu diria que sim. Legal. As vitórias ficam na gente marcado, calculo aí por um mês e a gente lembra com muita gratidão. As grandes derrotas ficam 6 meses martelando a gente todos os dias, né? A sensação de ser campeão como atleta e a sensação de ser campeão como técnico é a mesma, professor? Ou tem, sei lá, às vezes como atleta a gente está num período que está mais despojado, comemora mais, como treinador um pouco menos, como é isso? Exatamente. Como atleta, você quer comemorar. Eu lembro que nós ganhamos ali e depois houve comemorações, né? Houve jantar, na sequência, houve uma comemoração numa casa noturna, onde os familiares puderam participar. Então, foi um momento de euforia. E como treinador, houve as mesmas comemorações, mas eu não lembro, assim, nem de ter ido. Pelo contrário, eu fui em programas esportivos e não consegui ir lá na comemoração com a equipe, entendeu? É outra responsabilidade, né? Tem que responder por que foi campeão e não tem que comemorar. São situações legais. Aqui nós temos entre o público os dois lados, professores que vão ser campeões e atletas também. Professor, dentro dessa sua experiência na formação, qual que é a maior dificuldade que você encontra na maioria dos atletas e como a gente consegue resolver esse problema que você identifica na maioria deles, se é que há uma solução e se é que é uma maioria evidente? Olha, pela experiência que a gente tem, vou falar da minha experiência, né? Até o Sub-15, nós não temos tantos problemas, né? Mas a partir do Sub-16, começa a se ter alguns problemas dos quais se tornam mais difíceis para resolver. O primeiro é que quando o atleta completa 16 anos, ele tem que fazer o contrato. E muitas das vezes, o atleta é bom jogador, atleta diferente, mas na hora que assina o contrato, entra numa zona de conforto. E esse atleta, que era diferente tecnicamente, taticamente e intelectualmente, ele acaba entrando numa zona de conforto e começa a não se destacar mais. Isso é um grande problema que a gente viu muitos atletas alcançarem esse desmérito por onde eu passei. Agora, um outro problema também, que são mais causas, né, dá para enumerar aqui pelo menos 4 ou 5, né, altos salários, má assessoria, má empresários, falsas amizades, né, isso levam a diminuir o nível de potencialização de performance, né? A performance do atleta cai radicalmente, né? Às vezes a namorada acaba prejudicando, então são casos assim que a gente viu, né?
e passou por experiência própria que aconteceu realmente. Agora, como ajuda, eu acho que o ambiente familiar, o apoio familiar, em conjunto com o clube, pela experiência também que a gente tem, é o formato ideal para que a gente minimize esses problemas quando começa a acontecer isso. Isso é muito individual. Isso vai de clube para clube, jogador, clube e clube empresário. Mas eu acho que, pela experiência que a gente tem, esse know-how que nós alcançamos, quando o clube ele consegue se encaixar de uma forma embasada com a família, ou seja, ele consegue trazer a família para perto, e o atleta consegue entender isso, e o empresário ajuda, eu acho que é um grande facilitador para que o clube mais tarde alcance o resultado, né, que é a alta performance, que é uma futura venda, né? Então eu acho que eu responderia para você o apoio familiar em conjunto com o clube. Perfeito, perfeito. E isso eu até complemento, professor, que eu acredito, eu venho de escolas de futebol, depois categorias de base e agora clube profissional. E vi também que isso acontecia quando o menino saía de um projeto, de uma escola de futebol e passava para a categoria de base. Imediatamente ele já baixava um pouco o nível, chegava com outras características, e o que você fala agora, quando ele faz o contrato, isso acontece novamente, é algo que, para os atletas terem muita consciência, porque isso pode te afetar. Você pode ter um contrato, mas se você não joga, se o seu nível baixa a tal ponto que você não consegue se recuperar, você pode perder esse contrato que justamente foi o que você alcançou pelo seu esforço. Então, assim, isso, ter muita atenção nisso, de maneira permanente, deve ser um dos fatores primordiais para os atletas. E também para os treinadores, que às vezes acham que ganham 5, 6, já tem o sucesso, e a gente vê que treinador sempre tem alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, e isso é uma questão praticamente infinita. É muito interessante isso, professor. Eu acho que são pontos que dariam para ser analisados e avaliados com muito mais calma também. Tanto no profissional quanto na base, a gente detecta, seguindo esse assunto, que existem fatores que fazem o rendimento do atleta cair. Nesse caso, você falou do contrato. Quando a gente fala de um atleta profissional e de um atleta da base, existe algo em comum que faça com que os dois baixem um pouquinho o nível deles? Ou, dentro dessas características diferentes, qual seria de um atleta profissional as mais comuns e quais seriam as do atleta de base, além do contrato? Eu acho que é uma correlação entre eles, sabe? Eu acho que são as mesmas, né? Eu diria que estaria para vocês aí a número 1, pela experiência que a gente tem, falsas amizades, promessas de empresários, festas, carros, altos salários, bebidas. Isso tudo vai de contramão à alta performance do atleta. Ou seja, o atleta ele se coloca num nicho, num eixo de relacionamentos e amizades e vai contra a performance dele. E ele, por incrível que pareça, ele não se percebe isso. Ele não se deixa se perceber por causa dessas amizades, por causa da má conduta, por causa das más orientações, o atleta acaba se perdendo. Eu acho que essa correlação entre o atleta de base e na hora que ele sobe o profissional, ele continua levando isso lá para cima. Então, a gente imagina o seguinte: se nós potencializamos esses atletas na base, com boas condutas, com bom discernimento, com nível intelectual alto, as chances disso acontecer são menores. Então, eu penso o seguinte: o que ele faz na sua formação, ele não consegue parar lá em cima, né? Vou te dar um exemplo. O atleta ele é formado de uma forma ambidestro, ou seja, ele domina bem, ele passa bem e finaliza bem com as duas pernas. Ele foi formado assim, ele subiu profissional assim. Agora, se ele subiu para o profissional, ele não cabeceia bem, ele não finaliza bem, ele não domina bem, ele não passa bem, ele vai carregar essas mesmas características na hora que atinge o nível profissional, seja no nível alto, médio ou baixo. Ele não consegue mudar as suas atitudes da noite para o dia. Então, isso é algo que tem que ser muito bem pensado. Exato. Existe o elemento de motivação e o elemento de realidade, né? E quando você coloca isso,
eu também complementaria no fato de que isso sempre vai acontecer na vida do atleta, ou seja, sempre vai ter pessoas de má índole, amizades falsas chegando, sendo apresentadas, empresários querendo te levar, empresários querendo falar, às vezes você tendo a esperança de que o primeiro empresário que aparece é aquele que vai te salvar, porque não chegou nenhum antes, são ocasiões diferentes, mas sempre vai ter essa procura dessas coisas, e a postura do atleta é justamente a disciplina de dizer não, dizer sim, e reconhecer esta realidade. Uma coisa é falar eu consigo, e outra coisa é falar qual é a minha carência, como você fala. Se eu não chuto com a perna esquerda, não adianta eu falar, não, eu consigo chutar com a perna esquerda. Não, deve ser realista primeiro e falar, eu não tenho a minha perna esquerda, eu preciso trabalhar a minha perna esquerda e trabalhando conseguirei. O mesmo com as amizades, o mesmo com os empresários, ter a capacidade, mesmo que seja de forma prematura, porque o atleta com 15, 17 anos já é assediado em torno a isso, mas saber dizer não, saber reconhecer a realidade e conversar com os treinadores, os psicólogos do clube, as pessoas mais próximas e a família principalmente. São temas muito, muito, muito importantes. Você falou sobre o treinamento e sobre a vivência que nós tínhamos quando pequeno, de treinar na rua e fazer jogos reduzidos. Atualmente, os espaços reduzidos são os únicos que temos, né? Cada um em sua casa. Porém, na parte de treinamento, até mesmo de campo, coletiva, como se a gente não estivesse separados neste momento. Qual é a necessidade, a vantagem, a riqueza de um treinamento reduzido e até onde ele é importante na formação de campo, já falando do treinamento dos atletas, professor? Quando nós falamos em jogos reduzidos, eu entendo que seja estruturas funcionais que permitem organizar e compreender ações em tempo, volume, intensidade, tamanho e objetivos específicos, falando em valências físicas, técnicas, táticas e principalmente comportamentais. Que nos leva, claro, dentro de um contexto de jogo, para a construção de um modelo de jogo. Então, essa é a visão que eu tenho, cujos objetivos a gente consegue transferir e aplicar esses momentos do jogo, ou seja, essas transições, as transições defensivas, ofensivas, organização defensiva, ofensiva, e diria que mais a bola parada, né? Então, esse conjunto de situações requer planejamento. Então, quando você elabora, por exemplo, um microciclo semanal para determinada semana visando determinado jogo, você está correlacionando essas valências que eu acabei de citar. E elas são altamente benéficas, né? No aspecto técnico, porque trabalha os aspectos técnicos do jogador diretamente, ou seja, as tomadas de decisões, a inteligência do jogador, o reflexo, e num campo curto, né? E taticamente ele aprende a se movimentar, buscar o lado mais fraco do adversário ou desse determinado jogo dentro desse contexto, né? Então os benefícios são grandes também. Eu trabalho muito e nós trabalhamos muito hoje com os aspectos reduzidos. Algo que a gente tem que salientar, eu acho de suma importância, é o aspecto de fundamentos técnicos, né? Eu acho que no decorrer desse espaço, nós perdemos um pouco do trabalho específico. Ou seja, vou falar do meu caso, da minha situação no Guarani, né? Eu sempre gosto de citar exemplos. Por exemplo, no Guarani hoje nós temos poucos atletas ambidestros. Aí você fala assim, mas por que nós temos poucos atletas ambidestros? Né? Por que o atleta, quando chega no sub-20 ou no profissional, o atleta não sabe cabecear direito, não sabe finalizar com a perna direita ou com a perna esquerda, e até algumas vezes dominar com ambas as pernas, né? Então, o que é isso? Então, a gente tem que começar a pensar, e eu deixo isso aqui como um ponto de reflexão, né? Por exemplo, na minha época, quando eu subi para o profissional, eu não lembro sabe, eu usava tanto a minha perna esquerda como a direita,
cabeceava bem, sabe? A gente trabalhava, nós na época já trabalhávamos, lembro que os treinadores já davam, já aplicavam os treinos dentro dos conceitos reduzidos, mas não deixavam de trabalhar também o aspecto de fundamento, ou seja, a melhoria individual do atleta. Eu acho isso de suma importância. E hoje no Sub-20, quando nós desenvolvemos a nossa programação do Guarani, por exemplo, a gente coloca de 2 a 3 vezes treinamentos específicos. Ou seja, nós trabalhamos a parte que o atleta tem mais dificuldade, atletas específicos. Esses atletas têm dificuldade de cabeceio, esses atletas têm dificuldade de passar com a esquerda, esses atletas têm dificuldade de recepcionar a bola. Então, tudo isso aí, dentro de uma programação, a gente consegue fazer com que esse atleta, não é o ideal, né? Porque quando a gente pensa no Sub-20, nós teríamos que já pensar em um atleta já sabendo dessas condições, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar pela dificuldade que a gente tem. E eu cito o Guarani porque é o clube onde eu estou, mas eu já trabalhei em outros lugares que esses atletas tiveram as mesmas condições específicas de dificuldades, tanto para finalizar com a perna direita ou com a perna esquerda, por exemplo. Sim, que na verdade é a análise do que está sendo feito, né? Não é fazer por fazer, ou seja, eu vou fazer um jogo reduzido por quê? Dentro de um sistema tático. Eu vou trabalhar as carências do atleta de forma separada porque ele precisa melhorar aquele ponto. É uma análise do trabalho que está sendo realizado e não só uma repetição, né, professor? Inclusive, Não, Sim. Sem dúvida nenhuma, é justamente isso, né? Você conseguir desenvolver esse planejamento para que você consiga potencializar o crescimento do atleta, seja no aspecto técnico, físico e comportamental, principalmente, né? Atletas, os jogos reduzidos não são feitos porque são bons para o aquecimento. Vocês podem ver aqui, através do professor, que tudo tem um porquê. As coisas são pensadas para vocês evoluírem. Isso é de suma importância, que às vezes fala, de novo, vou fazer de novo, tem que repetir. Futebol é uma repetição, são 11, 13 fundamentos ali, que vão desde os 4 anos até o futebol profissional, que é chute, cabeceio, domínio, etc. Então é um jogo de repetição, porém, os treinadores têm um raciocínio intelectual por detrás, e isso é muito completo. De fato, a gente viu uma experiência dentro de um clube qualquer, de outro planeta, onde havia somente treino reduzido, porém os atletas não conseguiam chutar de fora da área nenhuma bola. Até que mudou um pouco a parte da comissão técnica e falou, ok, vamos fazer isso, mas finalizando com um chute de fora da área. E aí a equipe começou a desenvolver um pouquinho mais. Então essa análise ela é fundamental. Professor, qual é a hora de parar? Entrando nesta pergunta, mas também na pergunta anterior e nas outras também. A capacidade de análise, que é uma das coisas que você tem dito muito, a capacidade de complementar com outros departamentos psicológicos, fisiológicos, etc. Qual que é a hora de parar como atleta, se eu acho que não serei jogador? Qual a hora de parar como treinador, se eu vejo que o meu treino ele é somente uma repetição do treino alheio? Qual é a hora de parar dentro do futebol, porque já deu meu tempo? Qual é a hora de parar e falar com o atleta que ele não serve, talvez que ele não serve num bom sentido, como atleta que precisa procurar uma carreira paralela? Qual é a hora de parar, você que teve tantos desafios na sua carreira e enfrentou esse momento, mas soube decidir de maneira excepcional? Eleazar, vou te responder metade dessa pergunta com uma vivência que eu tive no São Paulo. Eu tinha subido profissional e o São Paulo tinha acabado de contratar o Toninho Cerezo. E eu admirava muito, 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 muito. E depois que ele foi campeão mundial, né, ele retornou, né, e ele falou a seguinte frase, uma das seguintes frases, e eu guardei aquela frase, né? Ele disse assim, a minha cabeça manda, mas o meu corpo não obedece. Então, eu diria que quando a cabeça manda e o corpo não obedece, está na hora de parar. Esse é um ponto. Agora, o que eu vejo muitas vezes aí também são atletas, pela demanda do futebol, pelas equipes estar com muitos jogadores, mercado com muita gente, então fica saturado, né?
e não tem espaço para todos. É impossível. Esse é um ponto. O terceiro ponto é quando você começa a sair, você vai aqui, vai ali, e os clubes não te pagam. É impressionante. É impressionante. Os clubes simplesmente não pagam, porque não tem dinheiro. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com muitos parceiros, e eu pego um pouco dessa experiência desses caras e trago para mim. Eu nunca fiquei sem receber de clube nenhum, tive esse privilégio. Porém, a maioria dos meus amigos ficaram sem receber de muitos clubes. Então, isso é um índice. Pela experiência que a gente tem, isso é um indicador que muita gente parou porque não recebia, porque não dava mais, porque não tinha como colocar dinheiro em casa. Então, isso é um indicador. Agora, você como treinador, você parar como treinador, eu conversei com poucos amigos ainda, né? Mas desses poucos amigos foi as oportunidades, os mercados se fechando. Os mercados fechando porque não se preparou, né? Não ficou só com as questões empíricas do eu acho que vai, eu acho que dá certo, eu acho que é assim, né? Muitos deles não se preocuparam em estudar, muitos deles não se preocuparam em correr atrás das licenças que hoje os departamentos de futebol dos departamentos amadores já exigem. Então, como eu sempre falei lá no começo, tudo está conectado. Essas conexões, você não trabalha de forma isolada, ou pensa de forma isolada, ou age de forma isolada. Então, eu diria que as suas ações vai te promover para que as coisas aconteçam ou não na sua vida, de uma forma pontual, ou muitas vezes de uma forma inesperada, porque o futebol ele tem essa imprevisibilidade, não só para os atletas, mas também para as comissões técnicas, em todas as áreas, seja como treinador, como preparador físico, como analista de desempenho, né? Então nós temos que estar preparados para essas adversidades que há no futebol. E, por exemplo, essa pandemia que nos afetou de forma aí gigantesca, não só na nossa economia, né, de uma forma geral, mas falando em específico do futebol, o que tem de pessoas desempregadas hoje, que estavam trabalhando e que hoje não trabalham mais, é imensa, né? Então, hoje trabalhar no Guarani é um privilégio, porque o Guarani está mantendo nossos salários, já disse que vai manter nossos salários, e outros clubes a gente está na contramão disso, né? Então, eu diria que é um conjunto de fatores que acabam levando aí a desistência, e muitas vezes a imprevisibilidade acaba fazendo com que o técnico ou o atleta desista da carreira. Perfeito, professor. Não tenho o que complementar a uma resposta com tanta sabedoria. Para nós tem sido um privilégio conversar com todos vocês. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Trazer seu conhecimento ou pedir para fazer uma segunda, depois mais para frente, se isso também se estender, porque se não se estender, a volta ao trabalho vai ser nessa correria tremenda, a gente vai ter que fazer 3, 4 vezes mais, para poder extrair um pouquinho mais dessa sua experiência. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo e por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, essas experiências que a gente compartilha nos servem para amparar principalmente os jogadores de futebol de formação que estão começando, e não é fácil as coisas no Boston, não é fácil as coisas no São Paulo, não é fácil as coisas no Flamengo, não é fácil as coisas no Real Madrid. Em nenhum lugar é fácil. O que vai nos fazer a diferença, sempre em primeiro lugar, é o talento, depois a sua persistência, a sua determinação em querer vencer. Então, essa é a mensagem que eu acabo deixando aí, né? Vamos seguir em frente, professor. Muito obrigado. Vou repetir, professor, para deixar bem claro. Não é fácil no futebol amador, não é fácil na categoria de base, não é fácil no profissional e não é fácil no Real Madrid, você falou. Isso é muito bom ter sempre claro.
Professor, um grande abraço, obrigado a todos os seus atletas e a todos os atletas que estão assistindo, comissões técnicas, pais e pessoas do futebol também. Tem o professor Nelson, auxiliar técnico do Fortaleza, que mandou um abraço aqui para a gente e que vai falar conosco semana que vem. Espero vocês amanhã às 6 horas da tarde para mais uma live. Muito obrigado, até mais, um abraço. Falou, professor. Valeu, professor, um abraço.